Olá, eu espero que esse vídeo te encontre bem. Eu estou aqui de novo com a Sandra para a gente falar mais um pouquinho aí sobre a importância da experiência do colaborador, para a gente ter uma melhor experiência do cliente. E hoje a gente vai trazer algumas tendências para 2024. Sandra, eu vou pedir só para você se apresentar de novo, porque porventura pode ter alguém assistindo a gente que não assistiu o vídeo anterior e ainda não te conheça. Claro. Meu nome é Sandra, eu sou psicóloga de formação, pós-graduada em comunicação, sou mãe do Pedro e gestora de atendimento ao cliente. Muito legal. Então, eu vou trazer algumas provocações hoje, Sandra, para a gente trazer um pouco mais do cenário de 2024. Vou começar com uma provocação aqui, que eu acho que eu vou conseguir agregar um pouco, porque aí tem um pouquinho mais do meu lado de dados, quais são as métricas que agora para o ano de 2024 permanecem e quais são as métricas que vão ter um desempenho mais relevante quando a gente olha para atendimento ao cliente e para a experiência do cliente como um todo. Tá. E, eu entendo que antes da métrica, de a gente falar sobre quais métricas, a gente, né, e isso o gestor, de um modo geral, ele precisa entender e avaliar qual momento o time de atendimento dele está e o que ele busca. Perfeito. Né? Não dá para a gente ter uma receita específica das métricas em si, mas o que eu gosto bastante, olhando só para a performance do atendimento, tá? Para o desempenho do time. E aí eu explico um pouco como que qual que é o meu olhar sobre essas métricas. Eu gosto do CSAT e eu gosto do First Call Resolution. Como é que eu olho para esses dois indicadores? Que um é o de satisfação do cliente, Perfeito. né? E o outro é se o atendente ele consegue resolver, se o cliente percebe que o atendente resolveu o que ele precisava em uma única interação, tá? Ah, ambos eu vou separando por grupo. Então, eu pego, existe esse assunto, né? Ele é pós-venda. Dentro do pós-venda, quais classificações, quais assuntos específicos cada nota representa? Porque aí você entende esse cenário como um todo, até chegar ali especificamente no agente. Então, eu vou do olhar macro, né? Então, o meu CSAT é 4,4, mas dentro ali do pós-venda, eu tenho um 4,2, e aí eu percebo que o meu assunto de maior infração foi atraso na entrega. Então, aí eu vou olhar para esses atrasos na entrega, a gente pega, eu junto com o time, eu olho, né, os principais assuntos, e a gente olha sempre o bom e o ruim para fazer esse entendimento. Uhum. E eu trago, então, para eles qual que é essa performance. E o First Call Resolution, a gente olha dessa mesma forma, tá? Então, o que que eu tento fazer? Avaliar para esse momento da companhia, né? O que é importante é entender o CSAT e o índice de resolução. Mas até chegar nesse daqui, a gente já teve, por exemplo, que avaliar um SES, que é o índice de esforço do cliente, para entender se o problema estava, qual o problema que estava relacionado ao atendimento, qual o problema estava relacionado à operação, qual o problema estava relacionado à plataforma, tá? Muito bom. Eu adorei que você trouxe a questão de, primeiro, entender o momento da empresa. Porque, assim, às vezes a gente pega, né, cartilhas de mercado que você tem que aplicar C7, NPS e várias outras métricas, mas a empresa está começando e ela ainda não tem ainda capacidade para metrificar tudo isso. E é muito comum, eu faço consultoria em algumas pequenas empresas. Ah, não, a pessoa vê ou em algum site fala, eu preciso de todas essas métricas. E eu falo, tá, mas a gente não fez nem o básico ainda. Então, Uhum. assim, é um passo de cada vez. E a segunda provocação que você fez, que para mim também é sensacional, é a questão da quebra, por exemplo, do C7. Ok, eu tenho 4,4, mas o meu pós-venda, às vezes, é o que está derrubando essa minha nota, em vez de ser 5 ser um 4,4. E aí, quando eu olho só para aquele segmento ali de pós-venda, de entrega, ele não está um 4,4, ele está um 2,1. E aí Uhum. você sabe que tem uma dor para sanar, porque às vezes o resto da empresa está funcionando.
O problema está tendo em atraso de entrega. Então, eu gostei bastante dessa forma como você colocou, porque não é só olhar a métrica. E eu acho que tem uma provocação muito grande aqui para as empresas de todos os tamanhos. Não é só olhar a métrica macro, Si só, é. é você quebrar essa métrica. E é um trabalho que a gente que é de dados tenta fazer muito essa evangelização, porque assim, ok, é um 4.4, tá lindo, 4.4, mas até onde você precisa ir para melhorar? Porque assim, às vezes chega pra gente, tá 4.4 e eu quero virar 4.8. Tá, mas se eu olhar para o global, eu não entendo. Eu tenho que ter essa quebra para identificar a causa raiz do problema, ter um plano de ação ali e realmente eu converter. E às vezes o plano de ação é fácil, mas se eu olhar para o macro e começar, né, a criar conjecturas do que pode fazer, eu vou aumentar a minha força de trabalho do atendimento, eu vou remunerar de acordo com o ticket fechado. E uma terceiro ponto que você trouxe também que eu gostei bastante é a percepção do cliente que o problema foi resolvido. E aí eu vou voltar lá na minha época de sustentação de sistemas. Cara, eu recebo um ticket com um problema, eu fechar o ticket é muito fácil. Eu chego, coloco fechar e acabou. Mas o importante é qual é a percepção do cliente. O problema dele foi resolvido? Porque não adianta fechar ticket. Eu falo, fechar ticket é a coisa mais fácil que tem. Você entra no sistema, fechou o ticket, acabou. Acabou. É resolver o problema do cliente, o cliente entender que aquilo realmente foi uma solução do problema. E até complementar, assim, tipo, quando a gente fala, olhando o site ele que se separa, tem coisas que a gente olhou, teve assunto que não tinha uma nota boa, mas a resposta estava certa. E era uma situação que não era, não tinha como resolver, porque era uma regra de negócio. Só Certo. que essa regra de negócio, alguns clientes não concordavam e isso derrubava a nota. Como que a gente fez, né? Lembra que a gente fala que o da tríade, né? Do autoconhecimento, do colaborador entender o processo e depois os objetivos. No time, a gente tem uma pessoa que ela é muito boa em comunicação, em escrita. Então, essa pessoa refez a escrita de como a gente comunica isso para o cliente. Perfeito. Melhorou o CSAT. Só com esse ajuste. Entendeu? Não foi simples, que a gente foi ajustando o tom de fala, foi ajustando um monte de coisinha, palavras, até chegar onde precisava. Mas, de novo, é olhar no detalhe, pegar do macro e afunilando no detalhe até você conseguir o que você precisa. Perfeito. E aí você trouxe até uma questão de uma melhoria que veio a partir de uma análise de uma solução que foi dada ao cliente, né, que o cliente ficou insatisfeito e reclamou. E aí a gente chega na importância do atendimento, ouvir o feedback dos clientes, porque às vezes o cliente fala assim, tá, entendi que essa é a regra da empresa, mas não me satisfaz. E a importância desses feedbacks que o time de atendimento recebe, porque eles estão ali na ponta, né? Eles estão falando Uhum. diretamente com o cliente, e trazer esses feedbacks para gerar oportunidades de crescimento para a empresa. Então, eu acho que isso por si só é um grande ganho que o time de atendimento pode trazer, porque às vezes regra de negócio está estruturada, eu tenho processo na empresa, está tudo bonitinho. E, e aí você trouxe uma questão que, assim, e aí me corrija se eu tiver entendido errado, não houve uma alteração no processo, só a forma de retornar para o cliente. Mas você já teve casos do feedback do cliente mudar a regra de negócio do cliente e o quanto isso é importante para as empresas? A gente já teve ajustes baseados nisso, né? Então, e aí, como é que eu faço essa questão do feedback? Como que eu estruturo o que a gente olha ou não quando o atendimento te traz, né? Eu uso uma forma meio caseira, tá? Para ter um termômetro do que o time está recebendo e como que ele faz essa percepção. A última experiência que eu tive, como que a gente entendeu que seria uma boa estratégia para fazer esse monitoramento? A gente usou um Trello comum, todo mundo, todo o time tinha acesso. E aí, durante o dia, os colaboradores iam colocando os assuntos que eles percebiam que estavam saindo fora da curva. Então, tem o atraso de entrega, você recebe.
talvez de um fornecedor, de outro fornecedor, mas quando eles viam, por exemplo, muitos fornecedores, muitos clientes estavam assinando por causa de um determinado fornecedor específico, de um assunto específico, colocava no Trello. E aí, esses assuntos, né, eles iam desde algo operacional, então, por exemplo, um problema de entrega, até algo relacionado com a tecnologia. Então, enfim, tudo que o cliente reportava que saía fora da curva do que eles estavam percebendo, colocava ali. Durante o dia, eu ia olhando, já dava para perceber se era algum assunto que precisava de um ponto de alerta, de uma ação imediata, ou se dava para esperar até a sexta-feira, porque sexta-feira, no primeiro horário, eu chamava o time inteiro e a gente olhava, então, esse Trello para entender o que que a gente ia fazer. Então, tinha algum plano de ação que precisava ser feito imediato, já foi feito, então não espera tudo isso, todo esse tempo. Uhum, Mas se era algo que precisava de uma melhoria, ou era uma revisão de um processo, né? Ou era um chamado para tecnologia, para corrigir, fazer alguma correção específica, a gente conversava então nessa sexta-feira, priorizava o que que a gente entendia que era mais importante dali, e então fazia esses ajustes e mandava e direcionava para cada eh, setor, para cada time ali específico. Então, a forma que eu usava para olhar era isso. E aí tinha uma regra de negócio que a gente não conseguia fazer o cliente entender o que do lado de cá a gente queria passar, uhum. né? Ou que a gente precisava que tivesse. Então, aí sim, aí a gente levou isso várias vezes, leva todos os números, aí levava número, a gente fez pesquisa qualitativa com alguns clientes, porque isso também é uma coisa que às vezes a gente faz uma pesquisa quantitativa e, de novo, a gente não vai na percepção, a gente não vai naquele sentimento, a gente não consegue ir a fundo na dor daquele cliente. Então, a gente fez algumas pesquisas qualitativas para poder entender como que esse cliente tinha essa percepção e aí a gente precisou mudar. A gente levou isso com todos esses dados. E aí é uma outra coisa, assim, de a importância de você levar um cenário completo, né? Então você leva as métricas que você tem ali no dia a dia do atendimento, você leva o que sai, o porquê que saiu fora da curva, você leva em número e em qualidade, né? Em discurso, o que o cliente sente, fica mais claro para o outro entender que aquilo de fato precisa correr uma mudança e que não tem mais o que fazer, que a gente vai precisar mudar, porque senão o cliente vai embora, Impactou né? o negócio, né? Exatamente. Impactou o negócio. O cliente foi embora, impactou o negócio, não tem mais o que fazer. E eu acho que aí você coloca a luz no que a gente falou no vídeo passado, do quão importante é o time de atendimento. Ele não é mais um time só como a gente via alguns anos atrás, de ser uma porta de entrada. Mas a Uhum. importância que esse time tem para que o negócio como um todo, para a saúde do negócio. Porque se eu não estou ouvindo o meu cliente, eu não estou fazendo o que ele quer. E eu falo que se um negócio bom não é o que a Cíntia quer, é o que o meu cliente quer. Então, se eu não adequar o meu negócio ao que o meu cliente tem de necessidade, o meu futuro já é certo. Eu não vou ter cliente para atender, porque eu não estou resolvendo o problema dele, não estou sanando o problema dele. Muito bom. Eu adorei essa parte, porque realmente eu acho que assim, a área de atendimento ao cliente, embora ela seja uma área ali, vamos colocar um pouco mais isolada, porque, né, você tem que estar num ambiente, porque assim, é falação o dia inteiro. O dia Então, inteiro. assim, você tem que ter um ambiente mais estruturado, mas assim, ele gera para a companhia toda a percepção da experiência do cliente. E aí ele se torna uma área cross. O dia a dia dele é mais isolado, mas ele é cross, porque assim, se o dado não está coletado errado, só tem perda de dados, isso impacta a experiência do cliente. Se a plataforma tá fora do ar, isso impacta o cliente. Se o pedido não é entregue dentro do prazo, isso impacta. Então, assim, ele também é uma área cross. Então, a gente precisa colocar um pouco mais de luz nesse time e mostrar a potência que existe ali para uma carreira, porque eu acho que tem muitos profissionais que ainda têm um pouco esse viés de que ainda é só a porta de entrada. A gente complementando, a gente estava fazendo um projeto agora para 2024, né, para iniciar.
projeto foi início de 2024, que aí, claro, planejamento e entendimento começou lá o ano passado, que era assim, fazer uma jornada de como que é a entrada do cliente por assunto. Só que a gente não. Porque o que a gente tem hoje, em algumas empresas, é assim: olha, você tem muito acionamento nesse assunto aqui, que é, sei lá, por exemplo, cadastro. Tudo bem, aí você tem lá os seus picos, né, de classificação e você consegue saber onde está mais ou menos aquela dor. A gente ia mergulhar mais nisso, né? A ideia é mergulhar mais nisso e fazer o quê? Quais clientes ou quantos dos clientes têm pontos de atrito em 3 pontos, em 4 pontos, para saber assim, às vezes, para Sandra, a experiência na plataforma foi ótima. Eu só tive um problema lá na entrega. Uhum. Mas a Cintia, ela teve problema no cadastro, ela teve problema no carrinho de compra, ela teve problema. E aí, puxa esse cliente e você consegue fazer um atendimento diferenciado para ele, Sim. né? Então, e trazer isso é o detalhe do detalhe, mas a ideia é essa, né? É É, você é, olhar o isolado e depois o cliente. é uma tendência que até pelo lado de tecnologia, hoje que eu estou atuando como em engenharia de software, mas eu não deixei o mundo de dados também, é o extremo da personalização. E É, você se tornar preditivo. Poxa, a Cíntia já teve um problema no cadastro. Ela já teve um ponto de atrito ali. Então, assim, eu preciso ter um olhar diferenciado, porque se o pedido dela sair da curva de atendimento antes dela perceber, eu já preciso atuar para que isso não se torne mais um ponto de atrito dentro da jornada dela. é isso mesmo. Né? Muito bom. E aí, para a gente encerrar aqui, Sandra, eu queria saber se, assim, o time de atendimento ele resolve todas as buchas. É o time que tem ali. Ninguém liga para o atendimento para falar: Oi, Sandra, tá tudo certo com o meu pedido, chegou tudo bem. Às vezes vou mandar uma mensagem só no site falando que foi tudo bem, vou fazer uma avaliação no site que foi tudo correto. Mas eu nunca vi ninguém, eu particularmente nunca liguei para um atendimento para falar: olha, correu tudo bem, estou super satisfeita. Uhum. Quando eu sou surpreendida, eu entro no site e falo, nossa, correu tudo bem, fui surpreendida, mas é uma comunicação passiva ali no site. A reclamação, ela é ativa. E assim, quando a gente fala de experiência do colaborador de atendimento, a gente tem que ter um olhar mais empático do que a gente tem com outras áreas, porque ali é atrito o tempo todo. O que que você acha que, assim, quando eu olho para um time de uma companhia como um todo, todos os colaboradores, eles precisam ter cuidado, mas qual que é o cuidado mais específico ou qual é o maior ponto de dor que o time de atendimento sofre e que o gestor desse time tem que, vamos colocar aí num bom sentido, brigar mais pelo colaborador por um benefício extra, sei lá, para uma carga horária diferenciada, uma flexibilidade. Qual que é essa visão que o gestor tem que ter com relação especificamente à experiência do colaborador de atendimento ao cliente? Acho que a primeira coisa é a escuta desse colaborador, para que a gente tire todos os vieses ali, que é percepção do gestor, traz esse colaborador para cá. Aí, esse gestor, ele precisa de um plano bem estruturado, né? E do entendimento se a cultura organizacional, de fato, vai permitir realizar esse plano de gestão, né? E aí tem coisas, tem ações que esse gestor consegue fazer no dia a dia para diminuir isso. Tem ação que ele vai precisar de um time de suporte e um time que vai conseguir colocar isso de uma forma mais estruturada. Então, por exemplo, vai precisar da colaboração do time de gente de gestão para poder fazer algo maior ali, e não maior para a companhia, mas maior, às vezes, até em profundidade de Uhum. benefício, ou uma profundidade da ação, um acompanhamento mais personalizado, né? E aí, a gente, há uns meses atrás, eu li estava lendo sobre soft skills de específicas do time de atendimento, Certo. levei isso para o time e falei, o que que vocês entendem disso? Né? Vamos trabalhar alguns deles? Vamos olhar para isso, né? E aí eles fizeram até como se fosse uma priorização ali
e uma historinha, né? Do tipo, que poderia começar com esse, com esse, com esse. E quando a gente coloca, qual que era o mais importante, então, era a comunicação não violenta. Certo. E a comunicação não violenta, por quê? Eles queriam, é aquilo que você falou, o cliente chega para reclamar. Então, ele chega, muitas das vezes, não com um vocabulário afetuoso, Sim. né? Ou às vezes ele começa tentando ser o máximo gentil que ele pode, mas a gente não chega naquilo que ele quer, ou ele percebe que é de fato um problema que a gente não vai resolver tão rápido. E aí, esse cliente, às vezes, perde um pouco a linha. Qual que é a forma, assim, que é natural que a gente tem quando alguém te ataca? É atacar também. Tá de volta. Só que o atendimento, ele não pode atacar. Então, ele engole, ele engole. E às vezes ele só engole e não sabe reproduzir isso, não sabe colocar para fora de outra forma. E o que que acontece? Ele vai atacar alguém em algum momento. Ou ele vai atacar um outro time, ou ele vai atacar em casa, ou ele vai atacar o colega do lado, porque o cara tá por aqui, né? Ele está sendo Ele vai atacado. estourar por dentro, vai começar a faltar, porque está jogando Exatamente, saúde. exatamente. Então, assim, de alguma forma, isso precisa sair. E aí elas disseram, então, o entendimento era esse, né? Como que a gente pode ouvir, né, porque a gente pede, escutativa. Aí eu tenho que dar essa escutativa na prática. E eu também tenho que dar ferramentas de fala para que seja uma fala, então, gentil, coerente. E muitas das vezes, Cíntia, até chegar para o cliente e falar: olha, eu entendo o seu problema, mas eu preciso que você cuide do seu tom de voz. Eu preciso que você olhe a forma como você está falando comigo. Né? Porque às vezes tem casos que o cliente grita e ele xinga, 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 e a gente não desliga o telefone. Você não vai desligar o telefone na cara do cliente. Mas você também vai precisar encontrar ferramentas para falar, tudo bem, eu sei que você está muito bravo, Uhum. né? Mas o meu limite enquanto pessoa, enquanto profissional, é esse daqui, Sim, né? Se você quiser, você pode voltar daqui a pouco, né? Mas eu tô aqui para te ajudar. Então, foi bem interessante o que as meninas sentiram, que elas precisavam lidar com isso. perfeito. Não, eu gostei muito do seu exemplo, porque, assim, a comunicação violenta, ela é importante para qualquer área de empresa e para qualquer momento da vida da gente. E o Uhum, que você falou, né? A tendência é alguém levantou o tom e você levanta também. Mas, assim, para a área de atendimento, porque, assim, por exemplo, a minha área, que eu trabalho com a área de tecnologia, às vezes tem uma disponibilidade em sistema, cai um processo de ETL e tem um regulatório para entregar. Então, assim, são momentos de tensão que você sabe que naquele momento eu vou ter um pico, só que, assim, é muito mais fácil para a gente, como ser humano, administrar picos, que eu chego e falo assim, nossa, a Sandra hoje tá virada no giraia, porque o sistema está indisponível, e até para a gente tolerar um pouco mais, tipo, ela tá nervosa, deixa ela falar, eu não vou absorver isso, mas são picos. O atendimento, isso é a média de vocês. O pico é é, a média. Então, assim, tem que ter um olhar muito mais empático com esse time, pela bucha que segura. E um outro ponto que você colocou que é fundamental, assim, não, o papel não é só do gestor de resolver esse problema. A gente tem que entender também se a companhia como um todo vai apoiar isso, porque senão você está ali tentando resolver um problemão gigante e não tem o apoio da companhia. Então, o sim. negócio não vai fluir nessa. Não, não flui. E aí é aquilo que a gente fala. O que que é a cultura organizacional, né? É o que você leva no dia a dia, é a sua prática. É, Então, a companhia tá precisa escrito na parede. abraçar. O que está escrito na parede é muito bonito, né? É instagramável, Exatamente. mas ele tem que ser na prática. Porque senão fica incoerente, porque às vezes você vai ter pessoas que querem levar aquilo de fato, mas se a companhia não sustenta, não dá suporte, isso se perde. E também ao contrário, porque às vezes a companhia quer alguma coisa, mas tem um gestor que não é colaborativo com aquilo. Então isso também acontece, né? Às vezes a culpa não é só da companhia, Sim, né? Também às vezes tem pontos ali de gestão ou pontos de colaborador que não está alinhado. Então é o é. que está no dia a dia de fato. É por isso que a gente fala, né? A gente não pede demissão de uma empresa, a gente pede demissão de um gestor ruim. As pessoas, no geral, às vezes falam, poxa, mas você estava numa empresa tão boa, por que que você saiu? Às vezes a pessoa olha, óbvio, não é todos os casos, às vezes tem casos que Sim, realmente é uma oportunidade melhor,
Mas assim, a pessoa quando tá pela tampa, às vezes a pessoa fala assim, cara, eu vou sair, poxa, minha empresa é ótima, tá, mas o meu gestor, ele faz a minha vida um inferno. É. E eu lembro de ter em empresas que eu já trabalhei, que eram empresas que tinham o selo Great Place to Work, e a gente teve uma reunião, porque eu era do comitê de clima, e a gente teve uma reunião com o Great Place to Work, né, a instituição que dá o selo. E a gente falou, tá, mas existem líderes que são tóxicos. Só que existe um problema gigante, porque esses líderes, no geral, eles entregam grandes resultados. Uhum. Ele destrói o time, mas o resultado está ali. As métricas são lindas. E é de conhecimento deles. Eles sabem que existe isso, porque são pessoas. Então, assim, a gente não consegue. Da mesma forma que tem empresa que você fala, o que que você está fazendo ali? Você fala, cara, mas eu tenho um líder que ele é fantástico. Ele ou ela, né, são fantásticos e realmente olha para mim como um profissional, traciona a minha carreira. Então, enquanto tiver ali, eu tive líderes na minha vida que eu falo, eu não quero ver nunca mais nem pintado de ouro. E tem outros, cara, que eu trago para minha vida pessoal, que tem anos e anos que eu não trabalho mais e que eu mantenho um contato não tão frequente quanto no passado, mas que você fala, cara, é uma pessoa que foi importante no meu passado e que eu quero manter ela no meu presente e torço para em algum momento encontrar no futuro de novo para uma experiência profissional. Então, Que mantém esse carinho, essa admiração, né? é, é É. exatamente isso. Então, muito bom. Sandra, eu queria te agradecer imensamente. Eu acho que foi super rica a nossa troca. Acho não, tenho certeza que a gente vai fazer outros projetos juntos aí. Fico à disposição também para o que eu puder te ajudar aí, se eu puder agregar alguma coisa na sua área aí com a minha visão, tanto de tecnologia quanto de dados. E aí eu vou abrir o espaço aqui para você se despedir do pessoal também. Gente, acho que antes de qualquer coisa, muito obrigada. Eu achei incrível participar disso, foi muito legal. E é o que você fala, isso também serve até para gente, enquanto, né, conversa, enquanto prepara, enquanto está nesse bate-papo, rever algumas coisas. Então, foi muito gratificante, né? Quem tiver dúvida, quem quiser bater um papo, a Cíntia compartilha aí depois nas minhas redes sociais, né, Cíntia? Pode me chamar, me chama no LinkedIn, a gente bate um papo, marca um café, que eu acho que a área de atendimento precisa muito desse cuidado. A gente precisa começar a conscientizar os líderes, conscientizar os agentes de que é uma área muito importante. E não é balela, né? É trazer consistência nesse discurso. Então, o que as pessoas precisarem, eu estou à disposição aí para ajudar. Isso aí. Eu vou deixar aqui linkado no vídeo o LinkedIn da Sandra, se conectem com ela aí. E em breve a gente volta com algum outro projeto que a gente ainda não sabe o que que é, mas a gente Sim, volta. Obrigada, gente. Até a próxima. um Tchau, tchau. beijo, tchau, tchau.